Protagonismo. O que é e como se tornar um protagonista na sua carreira. Escrito por José Carlos Carturan Filho. Se você está em busca de crescimento e reconhecimento na sua carreira, saiba que é um termo que tem se destacado cada vez mais no universo corporativo: protagonismo. Mas afinal, o que significa ser um protagonista no contexto profissional? E como essa postura pode transformar a sua trajetória e garantir destaque no mercado de trabalho? Neste audiobook, você vai entender o verdadeiro significado do protagonismo e descobrir como adotá-lo em sua carreira. Profissionais que agem como protagonistas são altamente valorizados pelas organizações, independentemente do tamanho ou setor. Afinal, essas pessoas são aquelas que tomam a dianteira, que fazem acontecer e que se tornam peças-chave no sucesso das empresas. Se você deseja ser o verdadeiro protagonista da sua carreira, este audiobook é para você. Escute até o fim e descubra como se destacar e conquistar mais oportunidades com o protagonismo. Introdução. Vamos partir da seguinte premissa ao falarmos sobre o tema. O mundo corporativo é extremamente volátil e dinâmico. Trabalho com desenvolvimento humano há aproximadamente 14 anos e essa é uma área que muda a cada instante. Por consequência, as demandas que são solicitadas também mudam com o passar do tempo. Para que tenhamos uma ideia, cerca de 14 anos atrás, pouco se falava em temas como gestão do tempo, resiliência, inteligência emocional. Era algo completamente abstrato. Então, no início da segunda década dos anos 2000, a partir de 2010, começamos a falar em resiliência, em engajamento, passamos a abordar o tema gestão do tempo de maneira mais diferenciada porque os afazeres aumentaram e os prazos diminuíram. Enfim, alguns temas vão surgindo, outros vão ganhando novas roupagens. Mas confesso que o tema protagonismo, há poucos anos tem sido muito solicitado em encontros, palestras e treinamentos. Por isso mesmo, nós vamos abordar neste audiobook, de forma ampla e abrangente, esses assuntos, que podem ter impacto positivo e importante em nosso desenvolvimento profissional. Capítulo 1. Conceito. Para começarmos, é importante conceituarmos protagonismo. E já começarei a fazer isso de modo um pouco ambíguo, paradoxal. E o paradoxo é que quando falamos em protagonismo, nos lembramos de uma novela, de um filme, de algum conceito, principalmente relativo à parte artística em que alguém exerce um papel de destaque. Porém, no conceito corporativo, protagonismo ganha uma conotação um pouco diferente, porque em suma, todos nós podemos agir como protagonistas. E é justamente aí que reside a ambiguidade. Dentro de uma equipe de trabalho, não precisa haver um único protagonista. Todos podem, independentemente do cargo, função, ser protagonistas. O ponto central é necessariamente ser protagonista, mas, acima disso, agir como um protagonista. A ideia não é necessariamente sermos protagonistas o tempo inteiro, ou seja, aparecermos mais, em detrimento de outras pessoas, mas sim, nós termos ações de protagonismo dentro do nosso dia a dia. Vamos então conceituar protagonismo de um segundo modo, por sua etimologia, ou seja, a origem, a formação da palavra. Protagonismo significa processo de protagonizar, de ser o personagem principal da apresentação. A palavra deriva do grego, em que protos significa principal ou primeiro, e agonistes significa lutador ou competidor. Protagonismo é quando uma pessoa se destaca como personagem principal. E aqui, nós estamos falando no contexto corporativo, de você ser o personagem principal daquilo que você faz da sua carreira, nos seus afazeres, de agir como um protagonista, de estar realmente dando o melhor de si para que as pessoas percebam em você, e acima disso, você perceba em si mesmo, o quão bom e importante você se torna para a equipe e para a empresa. Então, reforçando o conceito, nós todos podemos e devemos nos tornar protagonistas. Dentro de uma equipe, podemos ter vários protagonistas e um protagonista não anula o outro. Muito pelo contrário, um protagonista, muitas vezes, fortalece o outro. Mas além da conceituação técnica, qual é a base de sustentação comportamental da competência? A origem vem do locus de controle. Quando eu comecei a estudar mais profundamente os conceitos de protagonismo, uma pergunta me veio à mente. Será que isso tem alguma ligação com padrões de comportamento? Afinal, nós da Eleven Treinamentos trabalhamos com comportamento humano há mais de uma década. Somos estudiosos disso. E confesso que fiquei muito mais convencido do quanto esse tema é importante, quando percebi que esse conceito está ligado a algumas ciências do comportamento. Na psicologia, por exemplo,
o protagonismo está ligado a um conceito chamado de locus de controle. Dentro da programação neurolinguística, PNL, os dois locus de controle são considerados metaprogramas. De acordo com essas teorias, há dois tipos de locus de controle, externo e interno. Locus externo. Pessoas que têm base em locus de controle externo, normalmente, acreditam e agem e reagem com base nesse ponto de vista, que as questões gerais estão ligadas predominantemente a fatores externos. Ou seja, normalmente, dizem que o problema está relacionado aos outros ou à empresa. Às vezes, o grande problema é o líder, o gestor, o chefe. Se não for isso, são as circunstâncias externas, o mercado, a crise, a política, o vizinho, a falta de sorte, enfim, qualquer coisa, fato ou pessoa que não sejam elas mesmas. Para essas pessoas, como diria o filósofo francês Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Como você já deve ter percebido, essas pessoas atribuem o sucesso ou insucesso delas e das demais a quesitos externos. Além disso, são pessoas que, em uma base regular de comportamentos, têm foco no problema. Locus interno. Por outro lado, há pessoas que atuam com predominância do locus interno. E quando se deparam com as situações do dia a dia, agem e reagem com base no entendimento de que, se algo não correu tão bem, precisam esforçar-se mais ou adquirir novas competências. Talvez, melhorar seu autogerenciamento, seu autodesenvolvimento, assumir novas responsabilidades, rever decisões e estratégias pessoais. Em suma, são pessoas que agem como se elas fossem o centro das soluções em suas próprias vidas, e por tal motivo, normalmente, vão buscar alternativas, possibilidades, melhorias internas. Como já deve ter compreendido, são pessoas com foco na solução. Certamente, já percebeu também que as pessoas com locus externo, normalmente, vivem como coadjuvantes, inclusive, de suas próprias vidas, já que, se a questão está fora de delas mesmas, externa, pouco tem a fazer a respeito. De modo contrário, os protagonistas agem predominantemente com base no locus interno e, justamente por isso, são protagonistas, pois assumem o controle de suas vidas e suas decisões. Entretanto, aqui há uma ressalva. É de suma importância que sejamos capazes de refletir sobre o seguinte ponto. Em determinadas situações, agimos como protagonistas, enquanto em outras agimos como coadjuvantes. Um exemplo, apenas para ficar mais compreensível, há pessoas que profissionalmente são protagonistas, trabalham, buscam melhorias, dedicam-se. Enquanto isso, na vida financeira, atuam como coadjuvantes, colocando a culpa no governo, nas crises, nos fatores externos, quando, na realidade, poderiam gerenciar melhor seus recursos financeiros. Lembre-se, normalmente, as situações em nossa vida possuem fatores externos e internos. Os externos, na maioria das vezes, estão fora de nosso controle. Os internos, na maioria das vezes, estão no nosso controle. Por isso, o nome inicial do conceito, locus de controle. Os protagonistas procuram trazer as situações para um modo que possam agir. O lema deles é foco na solução. Em vez de se deixarem paralisar por obstáculos ou adversidades, eles adotam uma postura ativa e resolutiva. Eles entendem que a chave para o progresso está em como enfrentam os desafios e não ficam estagnados esperando que as circunstâncias mudem. Pelo contrário, eles sabem de que, mesmo em tempos difíceis, sempre existe algo que pode ser feito para melhorar a situação. E isso faz com que os protagonistas sejam resilientes e inovadores. Eles se concentram em identificar o que pode ser feito de forma prática e efetiva para superar os problemas, em vez de gastar energia com reclamações ou preocupações que só os prejudicam. E então, na maioria das vezes, você age com base no locus interno ou no locus externo. Conseguiu detectar isso? Capítulo 2. As 11 principais competências de um protagonista. Para direcionarmos mais a nossa obtenção de conhecimento, é importante sabermos que os protagonistas precisam desenvolver ou lapidar algumas competências. Logicamente, as competências de um protagonista não são aleatórias e sim embasadas, principalmente, no que o mercado atualmente chama de soft skills. Vamos enumerar então quais são as principais competências de quem exerce o protagonismo. Veja quais delas você já tem bem desenvolvidas e quais ainda precisa aprimorar. 1. Autoconhecimento e inteligência emocional. Aqui fica uma reflexão. Se você funciona predominantemente no locus externo, dificilmente poderemos considerar que possui inteligência emocional. Pessoas com baixa inteligência emocional e baixo autoconhecimento tendem a reclamar das coisas e imaginar que elas são vítimas das circunstâncias.
2. Autoconfiança e autogerenciamento. Muitas vezes, para se tornar um protagonista você precisará se colocar, expor seus pontos de vista, ser um profissional tecnicamente competente, fazer suas entregas, gerar os seus resultados. Não sei se você já reparou, mas há filmes, séries ou novelas que os críticos comentam: "Ah, o filme é bacana, mas tal pessoa não atuou bem como protagonista." Então, o que isso quer dizer? Que a pessoa não conseguiu dar conta dos afazeres dela dentro daquele contexto. Aquele ator, aquela atriz, dentro de um roteiro de uma novela ou de um filme, não soube muito bem atuar como um protagonista. No nosso dia a dia, o nosso roteiro são os nossos afazeres, as nossas tarefas. 3. Espírito de equipe. Um grande protagonista sabe que precisa colaborar com a equipe e que a equipe pode colaborar com ele, não para alçá-lo a um papel principal, mas para que eles, juntos, cheguem ao protagonismo e fortaleçam o time e a empresa. 4. Comunicação assertiva e persuasiva. Uma das maneiras de tornar-se protagonista é por meio da comunicação. É preciso comunicar-se com efetividade. E, por mais que nós reforcemos essa mensagem em nossos treinamentos, muitas pessoas não se dão conta do quão importante é comunicar-se de modo eficaz. Ser um protagonista através da comunicação é um processo que envolve assumir o controle da sua narrativa, expressar suas ideias com clareza e se destacar de forma autêntica. É usar a comunicação como uma ferramenta para moldar a percepção que os outros têm de você e para construir sua presença, sua marca pessoal. 5. Poder de influência positiva. Aqui vale ressaltar influência positiva. Afinal, você pode sim ser um protagonista e ter um poder de influência negativa. Nós conseguimos, inclusive, citar alguns personagens históricos que tiveram um poder de influência negativa, que foram protagonistas, porém, negativamente. Normalmente, vem à mente das pessoas Hitler, Mussolini, Stalin e outros tantos que dizimaram uma boa parte da população mundial, mas que, inegavelmente, foram pessoas influentes. Entretanto, dentro do contexto corporativo, esse poder, logicamente, precisa ser de influência positiva. 6. Visão sistêmica. Um verdadeiro protagonista tem a noção exata do quanto seu trabalho e suas competências interferem no todo. Sabe, inclusive, qual é o momento de se colocar como protagonista e de pedir apoio. E sabe qual o momento de deixar alguém, que a princípio não se coloca como protagonista, protagonizar uma determinada situação, projeto ou tarefa. 7. Proatividade. Ser protagonista vai além de simplesmente realizar tarefas. Envolve estar atento, disponível e antecipar-se positivamente às situações. Pessoas proativas não esperam que as coisas aconteçam para tomar uma atitude. Elas têm a capacidade de perceber o que precisa ser feito e se antecipar a eventos ou desafios antes mesmo que surjam, tomando a dianteira para encontrar soluções. Dificilmente, alguém se tornará ou agirá como um protagonista sem ter proatividade. 8. O ownership. Não sei se conhece este termo, mas ele também tem sido muito utilizado nos últimos anos nas empresas. É aquele senso de dono que as pessoas chamam de ownership. É a pessoa agir como se a empresa fosse dela. E aqui, muito cuidado, não é agir como se a empresa fosse dela, criando um feudo dentro da organização ou departamento. Não é pensar coisas como, a minha equipe, os meus clientes. É preciso lembrar que os cargos são da empresa, os clientes são da empresa. O ownership pode ser praticado através de atitudes simples, desde apagar uma luz para economizar energia, gastar menos guardanapo no refeitório, recolher sujeira do chão. São pequenas atitudes que mostram que a pessoa entende que ela faz parte daquele todo e sente-se como dono da empresa. 9. Gestão do tempo. Este também é um dos grandes males modernos. Dificilmente conseguiremos exercer protagonismo se formos absorvidos pelo nosso mau gerenciamento de tempo. Um verdadeiro protagonista consegue organizar sua rotina de forma eficaz, priorizando tarefas e cumprindo prazos. 10. Foco e propósitos. E aqui falamos do foco e dos propósitos pessoais também, preferencialmente, alinhados ao foco e ao propósito da empresa. Quando propósitos pessoais e profissionais se alinham, há um impulso muito grande para que a pessoa se torne protagonista. Afinal, ela não apenas melhora sua performance e produtividade, mas também se coloca em uma posição de destaque, melhorando a capacidade de liderança e inspirando os outros pelo exemplo. 11. Comprometimento. Neste caso, comprometimento transcende aquele senso de dono, pois não estamos falando apenas do comprometimento profissional.
Citamos também o compromisso consigo mesmo, com a equipe, com a empresa, com os colegas, família e amigos e com os objetivos maiores que você mesmo tem. No contexto do protagonismo, o comprometimento é a chave para garantir que as ações, decisões e atitudes de um profissional estejam alinhadas com seus valores e com os objetivos que deseja alcançar, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Capítulo 3. As 4 dimensões do protagonismo. Depois de todas essas reflexões, talvez ainda fique uma dúvida sobre como utilizar isso na prática, no ambiente profissional. Desde o início, temos falado sistematicamente algumas coisas. Dentre as principais, que o protagonismo tem a ver muito mais com a maneira de agir e que não está ligado apenas a você. Aliás, protagonismo é absurdamente diferente de individualismo. Para facilitar a compreensão e comprovar o que dissemos até agora, vamos apresentar as 4 esferas, ou da maneira que preferimos, as 4 dimensões do protagonismo. São elas: 1. Autodesenvolvimento, compromisso com você. É o comprometimento de aprimorar a si mesmo, de buscar aprendizado contínuo, de desenvolver habilidades e competências que te ajudem a evoluir a cada dia. É dedicar tempo e esforço para o seu crescimento pessoal e profissional. 2. Espírito de time, compromisso com os outros. É o comprometimento com o coletivo, com o sucesso da equipe e a colaboração mútua. Ser protagonista não significa agir isoladamente, mas contribuir de forma significativa para o desenvolvimento dos outros ao seu redor. 3. Visão sistêmica, compromisso com a empresa. Significa compreender o impacto das suas ações no funcionamento geral da organização, sabendo que cada decisão, cada atitude, tem repercussões em diversos níveis dentro da empresa. É estar alinhado com a missão, visão e valores da organização para agir estrategicamente, pensando em soluções que beneficiem todos os setores e contribuam para o sucesso a longo prazo do negócio. 4. Legado, compromisso com o legado. Trata-se de como você será lembrado no futuro, do impacto que deixamos nas pessoas, nas empresas e na sociedade. É o reflexo das nossas escolhas, ações e das contribuições que fazemos ao longo de nossa trajetória. Agora, antes de concluirmos este audiobook, faça um exercício. Avalie as 4 dimensões citadas e responda as seguintes perguntas. Anote suas respostas para ficar mais fácil de você visualizar o que precisa ser feito. 1. Quais têm sido suas ações em cada uma das 4 dimensões do protagonismo? Dois. Quais atitudes você ainda pode ter para fortalecer cada um dos quadrantes? Em seguida, crie um plano de ação com tudo o que você precisa fazer para aprimorar cada uma das dimensões para se tornar um verdadeiro protagonista. E lembre-se sempre, locus interno é igual a você no controle. Conclusão. A jornada para se tornar um protagonista é, sem dúvida, desafiadora. Exige autoconhecimento, coragem para agir e, acima de tudo, a capacidade de assumir a responsabilidade pela própria trajetória. Poucas pessoas, verdadeiramente, se propõem a vivenciá-la na prática, pois isso requer sair da zona de conforto, enfrentar desafios e estar disposto a se reinventar constantemente. Porém, o grande diferencial está exatamente nesse compromisso com a mudança e com a busca por excelência. Ao permitir a si mesmo efetivamente refletir e agir a respeito, a recompensa será um grande diferencial positivo, além de ampliar seu autodesenvolvimento e sua visão de como pode impactar positivamente sua carreira, suas relações e até mesmo o legado que deixará. Você certamente passará por uma transformação pessoal profunda, que te ajudará a ter resultados concretos e maior confiança e satisfação com o que você construir ao longo do caminho. Ao se tornar um protagonista, você se coloca em uma posição de destaque. Você se torna alguém que faz a diferença e que inspira outros a fazerem o mesmo. Obrigado por assistir ao nosso conteúdo. Se você gostou, comente, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Inscreva-se em nosso canal e lembre-se de clicar no sininho para receber notificações sobre novos conteúdos.